Olá, pessoal. Vamos retomar a aula passada, onde a gente tinha uma distribuição normal, tá? Para representar o comportamento de um amostral, né? X dado mi, tendo distribuição normal, média mi, e variância sigma 2 conhecida. E aí a gente atribuía uma distribuição normal a priori, né? Normal a priori, e a gente estava buscando obter a distribuição a posteriori, né? Então, na verossimilhança, nós percebemos que podíamos representar a verossimilhança pela exponencial de menos meio sigma 2 sobre n x barra menos μ ao quadrado, né? Quer dizer, a verossimilhança em função da estatística x barra, né? A média amostral. A priori, é proporcional à exponencial de menos meio b ao quadrado, que multiplica μ menos a ao quadrado. Multiplicando verossimilhança com a priori, a gente tem essa proporcionalidade, né? Multiplicando essas duas exponenciais. Aí eu chamei de sigma 2 sobre n de K1, né? Aqui está, menos meio vezes K1. K1 é sigma 2 sobre n. E o b ao quadrado eu chamei de K2, para manter uma similaridade, né? Então, o b ao quadrado, ó, que aqui está no denominador, representei por K2. Então, K1 é sigma 2 sobre n e K2 é b ao quadrado. Aí, depois que a gente colocou o μ ao quadrado em evidência, ficou 1 sobre K1 mais 1 sobre K2, que eu chamei de K3. Tá? Quando eu coloquei em evidência o μ, né, aí ficou x barra sobre K1 mais a sobre K2. Aí eu chamei isso aqui de K4. Tá? Para simplificar um pouco o desenvolvimento dos cálculos. Então, o K3 aqui, ó, estava multiplicando por μ ao quadrado, ficou em evidência aqui, ó. Ficaria aqui no numerador. Mas K3 é a mesma coisa que o inverso do inverso. O inverso do inverso é o próprio K3. O K3 estaria aqui no numerador. Aí eu coloco 1 sobre o inverso do K3, né? Só para ficar na notação de uma variância, né? De uma variância da normal. Então, o K3 aqui ficou em evidência em relação a μ ao quadrado, menos 2 vezes. Aqui, ó, só tem K4. Como não tem K3, eu tenho que dividir por K3, né? Porque um K3 em evidência aqui, quando multiplica por K3 a menos 1, fica K3 elevado a zero, que é 1, né? Então, não alterou. Eu multipliquei por K3 e dividi por K3 e dividi por K3. E dividir por K3 é a mesma coisa que multiplicar por K3 a menos 1, né? Então, ficou K3 a menos 1 vezes K4, que é isso aqui, vezes μ. Aí, para completar o quadrado, falta o quê? O quadrado de K3 a menos 1 vezes K4. Né? Porque tem o quadrado primeiro, que é μ ao quadrado, menos 2 vezes o μ vezes o segundo. Aí tem que colocar mais o quadrado do segundo, que é o K3 menos 1, K4, vezes elevado ao quadrado. Para não alterar, eu subtraio. Mas só que essa parte aqui é constante em relação a μ. Então, ela desaparece, ela é incorporada na proporcionalidade. Então, quando aparece aqui a forma quadrática, né? Então, fica μ menos o K3 a menos 1, K4. Isso ao quadrado. Porque ficou uma forma quadrática aqui. μ ao quadrado menos 2 vezes o μ vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, é o primeiro menos o segundo, tudo ao quadrado. Tudo bem até aqui, Beatriz? Sim. Pronto. Então, a gente identifica, então, que isso aqui é o núcleo, né? Então, μ dado x barra, a posteriori de μ, tá? Ela tem uma distribuição normal. Isso aqui é o núcleo de uma distribuição normal. Com que média? K3 a menos 1 vezes K4 e variância 1 sobre K3. Aí a gente tem que retomar quem é a média, né? Vamos ver quem é a média. Então, μ da x barra é uma normal com média A e variância B ao quadrado. Mas quem é a média? O A é o K3 menos 1 vezes
vezes K4. Que aqui está, ó, K3 a menos 1 vezes K4. Mas quem é K3? É o inverso de K1 mais o inverso de K2. Então, vamos ver aqui. Então, K3 a menos 1 é 1 sobre, é o inverso de, né? 1 sobre K3, aliás, 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Ok? Porque K3 é esse, o que está aqui no denominador. É menos 1, 1 sobre ele, né? Vezes K4. K4 a gente retoma lá, é x barra sobre K1 mais A sobre K2. Então, é x barra sobre K1 mais A sobre K2. E a gente deve lembrar, né, que o K1 é o sigma 2 sobre N e o K2 é o B ao quadrado. É a variância da priori. Então, fica aqui, eu coloquei aqui bem em cima, está multiplicando, eu coloquei exatamente no numerador, x barra dividido por sigma 2 sobre N mais o A sobre B ao quadrado. E aqui, 1 sobre K1, sigma 2 sobre N, mais 1 sobre o K2, que é B ao quadrado. Tá? Organizando um pouco mais isso aqui, né? X barra dividido pelas variâncias sobre N, mantém o numerador, multiplica pelo inverso do denominador. Então, fica x barra, que multiplica N, dividido por sigma 2. Ou N sobre sigma 2 vezes x barra. E aqui, mais 1 sobre B ao quadrado vezes A. E aqui, 1 sobre essa razão, inverte, né? Mantém o 1, multiplica pelo inverso do denominador. Então, fica N sobre sigma 2, mais 1 sobre B ao quadrado. Tá? Então, eu posso escrever isso aqui. Essa é a média, né? Isso aqui é a média da minha posteriori. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo o seguinte. Isso aqui, na verdade, olha, percebo que n sigma 2 está aqui no denominador e 1b ao quadrado também está aqui sendo somado um coeficiente com o outro. Então, isso aqui pode ser visto como sendo uma média ponderada. Isso aqui, esse coeficiente dividido pelo denominador, mais esse coeficiente dividido por esse denominador, soma 1, né? Então, eles são pesos, né? Então, isso aqui, na verdade, é uma média ponderada. Eu posso perceber que isso aqui é ômega que multiplica A, mais 1 menos ômega que multiplica x barra. Que é um ômega? Que é um ômega, pessoal? Quem é que está multiplicando por A? Diga aí para mim. Fica 1 sobre B ao quadrado, né? Isso. O ômega B ao quadrado a menos 1. 1 sobre B ao quadrado, isso é B a menos 2, né? 1 sobre B ao quadrado é B a menos 2. Dividido, né, pela soma, né? Porque é esse coeficiente que multiplica A dividido por esse denominador aqui. Então, N, vou colocar aqui, o B ao quadrado invertido, isso é B a menos 2, mais o N, o sigma 2 invertido é o sigma menos 2. Certo? Então, é exatamente, o ômega é o invertido de B ao quadrado, B a menos 2, que multiplica A, dividido pelo esse denominador, que é o B menos 2, mais N sigma menos 2. Tá? Pode perceber que 1 menos W é exatamente N sigma 2. Tá? Vamos ver aqui, ó. Observação. Quem é 1 menos W? É igual
A1 menos... Quem é o W? É o B menos 2 dividido por B menos 2 mais N sigma menos 2. Quando eu faço essa pego o denominador, multiplica por 1. Fica B menos 2 mais N sigma menos 2 menos o B menos 2 dividido pelo mesmo denominador, mantém, né? B menos 2 mais N sigma menos 2. Então, isso é igual... Então, 1 menos W cancela o B menos 2 com B menos 2. Fica N sigma menos 2 dividido pelo denominador. B menos 2 mais N sigma menos 2. Ora, veja que 1 menos W é N sigma menos 2 dividido pelo denominador que é comum. Vamos lá ver. É aqui. Olha só. 1 menos W é o N sigma menos 2 vezes x barra. Aqui está, ó. N que multiplica o sigma menos 2x barra, dividido pelo denominador que é comum, que é o B menos 2 mais N sigma menos 2. Tá? Então, enquanto 1 é B a menos 2, que é o inverso da variância multiplicada pela priori a média a priori, tá? Aí mais o inverso da variância da verossimilhança vezes a média, que é a média dos dados amostrais, tá? Então, essa é a média de A, né? A média de A, da posteriori. E aí a gente percebe o seguinte também. Vamos ver. Ó, vamos lá. Vamos fazer uma continha a mais aqui. Então, A igual. Deixa eu ver como é que vai ficar legal. X barra, N sigma 2, X barra... Deixa eu ver aqui. Ômega. Deixa eu ver como é que fica legal. Se eu dividir nesse ômega aqui, nesse W, eu dividir tudo por B a menos 2. Então, A é W, que multiplica a média a priori, mais 1 menos W, que multiplica a média x barra. Onde W é igual B menos 2 dividido por B menos 2 mais N sigma menos 2. Isso é igual. Divido tudo por B a menos 2. Então, vai ficar 1 sobre B menos 2 por B menos 2, dividido por B menos 2 é 1. Mais, eu vou colocar aqui
aqui vai ser dividido por b menos 2, 1 sobre b menos 2 vai ficar b ao quadrado. Concordam? Dividido por n sigma menos 2 é a mesma coisa do que 1 sobre sigma 2 sobre n. Estou reescrevendo aqui o ômega. Deixa eu ver. 1 sobre b menos 2 vai ficar b ao quadrado. Então, deixa eu ver só se vai ficar certinho essa conta aqui. Aí vamos fazer uma análise aqui para ver se dá certo que eu estou querendo analisar. Olha só, b ao quadrado não é a variância da priori? A priori é μ, a média a priori tem distribuição normal com média A e variância b ao quadrado. Quanto maior a variância na priori, significa que eu tenho mais certeza ou incerteza sobre a média a priori? Sobre o valor da média a priori? Eu tenho mais certeza ou incerteza quando eu tenho uma variância alta na normal a priori? Eu acho que vai ter mais incerteza, né? Mais incerteza. A priori, eu digo, por exemplo, que a média é 100, com uma variância muito alta, então eu tenho uma incerteza muito alta sobre o verdadeiro a média μ, né? Então, variância alta, eu tenho maior incerteza. Com uma variância alta, 1 sobre um valor alto é um valor pequeno, não é isso? É um valor pequeno, não é isso? Uhum. Então, o ômega vai ser um valor pequeno. O ômega é pequeno. Logo, o peso, aqui, ó, peso ômega pequeno vezes a média da priori vai ter um valor pequeno. Vai ter uma contribuição pequena para a média da posteriori. Né? Se ômega é pequeno, 1 menos ômega é grande. E aí, 1 menos ômega está multiplicando pela média dos dados. Então, vai ter um peso maior para a média dos dados. Tá? Então, se você coloca uma priori com pouca informação sobre a média, né, na distribuição normal, você tem grande incerteza. Se é maior a dispersão, é maior a incerteza. Né? A incerteza é alta. Aí você dá um peso maior para a média dos dados, certo? E para contribuir sobre a informação da média posteriori. Perceberam isso? Aí, se a variância a priori é pequena, eu tenho mais certeza sobre a verdadeira média a priori, tá certo? Concordam? Né? Variância pequena, eu tenho menor incerteza, né? Então, variância pequena, 1 sobre um valor pequeno, dá um valor grande. Então, ômega vai ser um valor grande. Então, quando eu tenho mais certeza, né, sobre a média a priori, o ômega vai ter um peso maior, que vai estar multiplicando pela média a priori. Então, eu dou um peso maior para a média a priori. Logo, 1 menos ômega recebe um peso menor. E aí eu dou um peso menor para a média que vem dos dados, né? A informação sobre a média que vem dos dados. Tá? Então, o que eu quero dizer é isso, que eu faço um contrapeso, né? Entre informação que vem a priori e informação que vem dos dados, né? Tudo isso controlando a variância a priori que eu estabeleço para média, para normal da média, tá? Ó, percebo também o seguinte, ó, suponha uma variância fixa da priori, e aí vamos colocar uma variância dos dados, o sigma 2, né? Sendo muito grande. Se a variância dos dados é grande, b ao quadrado sobre um valor grande é pequeno. 1 sobre um valor pequeno é grande. Então, ômega vai ser grande. Então, se a variabilidade dos dados é grande, o ômega vai ser grande. Então, se a variabilidade dos dados é grande e o ômega é grande, então dá um peso maior para a média da priori. Tá? Então, se você tem dados amostrais muito dispersos, também contribui para a média posteriori com um peso maior, considerando a média da priori. Se a variância dos dados, ó, sigma 2, for pequeno, fica b ao quadrado ser um valor pequeno, um valor grande.
1 sobre o valor grande é valor pequeno, então W é pequeno. Tá? Então, se os dados têm dispersão pequena, o ômega é pequeno. Então, o ômega vezes a média da priori dá um peso menor para a priori, para a média da priori. E um peso maior para a média dos dados. Tá? Então, também é essa ideia, né? Se você tem muita variabilidade nos dados amostrais, né? Aí você dá um peso maior para média a priori. Se a variabilidade dos dados é pequena, aí você consegue dar um peso maior para a média, para a informação da média que vem dos dados amostrais através de x barra. Tá certo? Então, isso é uma interpretação bem interessante, né? Você trabalhar com esse tipo de informação. Tá? Alguma pergunta, pessoal? Acharam interessante? Viajoso, viu, Gilberto? Eu estou anotando aqui as coisas. Uhum. Tá. Faltou a variância, né? Vamos trabalhar agora a variância. A variância, vamos lá. Então, quem é a variância? O B ao quadrado. B ao quadrado é igual. Aí a gente volta lá atrás. O B ao quadrado, ó, é menos 1 sobre 2 vezes a variância. O B ao quadrado é o inverso de K3. Mas quem é K3? É 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. O K1 e K2 a gente já memorizou quem é. K1 é sigma 2 sobre N e K2 é B ao quadrado, que é a variância da priori. Tá? Então, a variância posteriori é o inverso do K3, onde K3 é a soma dos inversos das variâncias sigma 2 sobre N e B ao quadrado. Então, isso aqui é 1 sobre K1, né? Mais 1 sobre K2. Isso aqui é igual. Aí eu vou colocar como sendo o inverso de quem é 1 sobre K1. 1 sobre K1 é 1 dividido por sigma 2 sobre N. Aqui eu vou colocar uma chaves. É o sigma 2 sobre N, o K1. Mais 1 sobre K2, por similaridade, a gente colocou sendo a variância que vem lá da priori. Tudo isso a menos 1. Tá? Então, isso aqui é o inverso, é a variância da posteriori, né? Mi dado x barra. Tá? Agora, vamos ver o seguinte. Se a gente definir, por definição, a gente define precisão, tá? Como sendo o inverso da variância, porque é exatamente isso. O que significa variância, pessoal? Qual é o conceito, a interpretação de variância? Diga aí para mim. Qual é a interpretação de variância? Vamos lá? Não, tipo, variância tem a ver com variabilidade, né? Tipo, a dispersão dos dados com relação à média, por exemplo. Exatamente. A variância é exatamente uma medida estatística, né, que mede o quê? Mede a dispersão dos dados de cada um dos valores amostrais em relação à média, né? É uma distância de cada valor tendo como referência a média amostral, né? Ou a média populacional, se for a variância populacional.
Então, quanto maior a variância, você tem mais certeza, precisão ou menos precisão sobre os valores dos dados? Se a variância é grande, a precisão sobre o valor da média é grande ou é pequena? Pequena. É A pequena. precisão Maior é dispersão em pequena. torno da média, a média representa menos, né, com menos precisão, o conjunto de dados. Então, maior variabilidade, menor precisão. Quanto menor a variabilidade, maior ou menor a precisão? Se a variabilidade for menor, né, aí maior a precisão. Maior precisão, que é o inverso. Então, vamos definir aqui, tá, a precisão exatamente como sendo o inverso da variância, tá? Então, o inverso da posteriori, né, da variância posteriori, né, é o b a menos 2. Se a b ao quadrado é a variância, b a menos 2 é o inverso. Vai ser, ó, aqui já está o inverso dessa quantidade aqui, tá certo? Então, o inverso do inverso é o próprio valor, né? O inverso de um número que está invertido, então vai ser o próprio número, correto? Então, organizando isso daqui também, isso aqui é n, sigma menos 2, mais b a menos 2. Não é isso? O inverso de sigma 2 sobre n é n que divide sigma a 2, sigma 2. Ao invés de dividir por sigma 2, eu represento por sigma menos 2. Isso aqui é 1 sobre sigma 2. E o b, 1 sobre b ao quadrado é o b a menos 2. Tá? Então, percebam que a precisão da posteriori ela é igual à soma das precisões. Precisões de quem? Da a priori, porque b ao quadrado não é a variância da a priori, então b a menos 2 é a precisão da a priori. Tá? E sigma 2 sobre n, né? Ó, sigma 2 sobre n não é a variância que vem dos dados amostrais? Então, a inversa é a precisão. Ó, mas a inversa é n sigma menos 2. Então, a precisão da posteriori é igual à precisão da priori mais a precisão do modelo estatístico, do modelo dos dados amostrais. Tá? Então, é soma de precisões. E percebo que essa precisão a posteriori não depende dos dados amostrais, né? Não depende de x barra, tá? Depende apenas do quê? Da precisão da priori que a gente fixa, né? De acordo com sua informação, sua experiência prática sobre o problema. Depende do tamanho da amostra, do experimento que você vai fazer e da precisão dos dados, né? O sigma 2, né? Só que esse sigma 2 é supostamente conhecido até aqui. Até esse momento que a gente está trabalhando, é uma variância, a precisão conhecida, tá? E aí perceba o seguinte, né? Que isso aqui, quanto maior as precisões, ou na priori ou nos dados, maior a precisão é a posteriori. Não é verdade? Maior precisão. Quanto maior o tamanho da amostra, maior será a precisão a posteriori. Mais informação você tem sobre a média, e aí mais precisa será a sua inferência. Ok? Tá? Então, pessoal, a gente acabou de verificar, né, a média e a precisão, né, ou a variância da posteriori. E a gente vai agora passar a trabalhar com isso, tá certo? Então, eu tenho aqui um slide da normal, e aí vamos trabalhar aqui com o seguinte, tem o exercício aqui, né, que a gente começou a trabalhar. A gente obteve a função de verossimilhança em função da média amostral, obteve a menos de uma constante proporcionalidade a densidade a posteriori, que a gente acabou de encontrar, que é normal com a média A e com a variância B ao quadrado, né? E a gente considera, então, como a priori era normal e a posteriori era normal também, então, a família de distribuição normal, ela é conjugada por modelo normal, tá? Porque a distribuição a posteriori tem a mesma, da mesma família de distribuições da priori. Então, essa normal a priori, ela é conjugada da normal do modelo estatístico dos dados, né, normais.
E aí obtenha e identifique a distribuição preditiva de X, né? Ó, o modelo que a gente acabou de trabalhar é o seguinte, ó, é XI dado Mi, sendo normal com média Mi, variância sigma 2. I variando de 1 até N, ou seja, N observações de normais condicionais de XI, o valor numérico dado a média Mi, tendo essa distribuição normal, independentes, e supondo sigma 2 a variância conhecida. E a priori, para Mi, foi uma normal com média A e variância B ao quadrado minúsculos, né? Então, a gente encontrou aquela posteriori e agora pede a distribuição preditiva de X. Porque aqui a gente tem X dado Mi, aqui tem a distribuição marginal de Mi, a gente encontrou no exercício anterior Mi dado X barra, né? Que é isso aqui, ó. Mi dado X barra, a distribuição a posteriori de Mi dada a média amostral, sendo normal média A e variância B ao quadrado, né? Certo? Aí eu coloquei aqui o B a menos 2 sendo com precisão, né? Que é o inverso do inverso de B a menos 2 mais N sigma menos 2. Aí eu tenho a variância, né? O inverso de B a menos 2 é a variância que dá normal, tá? E agora, então eu tinha xi, eu tenho xi menos dado mi, tenho mi dado x barra, e agora ele pede a preditiva. A preditiva é a função distribuição de x, né? Que quando a gente quer prever o valor de x, independente do parâmetro mi, tá? Então, para poder obter, teoricamente, para obter a preditiva, a gente teria o seguinte, ó, a gente tem um f de mi dado x barra, por definição seria assim, igual a f de x barra dado mi, vezes o f de mi dividido por f de x. Esse f de x, 1 sobre f de x é a constante normalizadora. Na verdade, f de x barra, né? Que é a FDP da variável que é dado, que é o x barra. Onde f de x barra seria o quê? A integral do numerador. F de x barra dado mi, vezes f de mi. Isso é integral em relação a mi. Certo? Só isso integral nos reais, né? Em relação a mi. Então, agora integrar isso aqui é uma FDP de uma normal vezes uma FDP de uma normal, né? A integrar essas FTPs de normais não tem forma analítica fechada, então é complicado, é um pouco complicado a gente pegar e fazer essa integração para obter a preditiva de x barra, né? Qual o valor que você prevê para a média dos dados, né? Então seria um pouco complicado, tá? Então o que a gente pode fazer? Eu vou supor que eu só tenho uma observação aqui, só para simplificar. N igual a 1, tá? Então, nós temos assim, ó, x dado mi, tem distribuição normal, com média mi, e variância supostamente conhecida sigma 2. E mi, a média a priori, tem uma distribuição normal, com média A, e variância B ao quadrado. Tá? Eu vou representar essas informações através de equações, tá? De equações
é como se fosse um modelo de regressão. Como é que eu posso representar um modelo aqui, ó, x dado mi, tendo distribuição normal com média mi e variância sigma 2? Tem algum modelo de equação linear que vocês lembram, assim, lá de regressão, que dá para representar esse modelo aqui? Vocês lembram de algum modelo, assim, de regressão, por exemplo? Como é que eu posso escrever x em função de mi para que esteja x dado mi seja normal? Como é que você... Ó, a ideia é a seguinte, eu posso representar x igual a mi mais um erro, certo? Onde o erro tem uma distribuição normal com média zero e variância sigma 2, tá? Então, veja o seguinte, se mi é uma constante, né? Se mi é uma constante e epsilon tem distribuição normal, qual é a distribuição de x? Qual é a distribuição de x, pessoal? Se mi é constante, uma média constante, mais um epsilon que tem distribuição normal, qual a distribuição da variável aleatória x? Normal. Normal, porque uma normal mais uma constante, ela continua sendo distribuição normal, é uma propriedade de distribuição normal, tá? Então, daqui, eu tenho que, né, eu tenho que x dado mi, aí esse dado é como se fosse variável aleatória, dado fixado o valor de mi. Então, eu tenho distribuição normal com que média? Qual o valor da média aqui? Esperança de x, mi é constante, então a esperança da constante é igual a constante, não é isso? Mais a esperança de epsilon, certo? Onde epsilon tem a média zero, então fica zero, a esperança de zero, então é mi, tá? Mas daqui pessoal, eu vou tomar um gole d'água rapidinho aqui, tá? Aí a gente continua esse raciocínio aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Daqui a pouco a gente calcula o valor esperado e variância. O que eu quero falar para vocês é que eu vou representar esse modelo aqui de x dado mi, tendo normal com média mi, variância sigma 2, e a priori mi, normal com média a, variância b ao quadrado, vou representar esse modelo aqui, tá? Para realizar a inferência bayesiana através de equações, tá? Então, eu vou representar x, né, como sendo igual a mi, que é a média, que na verdade é o parâmetro de nosso interesse, mas que tem uma distribuição de probabilidade
porque a gente está no paradigma bayesiano, mais um epsilon, onde epsilon também é uma variável aleatória. E, em especial, ela é normal com média zero e variância sigma 2. E, então, se epsilon tem distribuição normal, eu vou considerar para a média mi, a média mi tem que ter essa distribuição normal aqui. Então, mi vai ser igual a média A, tá? Mais, vou chamar de, sei lá, um gama. Onde gama também tem uma distribuição normal, com média zero, e variância B ao quadrado. Será que é isso? Eu vou pegar uma colinha aqui, para a gente não... Deixa eu ver aqui rapidinho. É isso mesmo. Tá? Vamos conferir isso, tá? Note que vamos conferir se a gente realmente tem o modelo lá de cima. Esse modelo aqui, ó. Tá? E aí obter a distribuição de x, independente, porque x dado mi é uma distribuição condicional. Eu quero uma distribuição só de x, que é a distribuição da preditiva de x. Note que mi tem que distribuição, pessoal? Ó, mi é igual a mais gama, né? Onde gama tem distribuição normal com média zero e variância b ao quadrado. Então, qual é a distribuição de mi? Onde A é constante, né? É um hiperparâmetro. E B ao quadrado também é um hiperparâmetro, é constante, conhecido. Então, qual a distribuição de mi, pessoal? Vai ser normal. Normal, certo? Onde... Aí, normal. Onde esperança de mi é quanto? Qual o valor esperado de mi? Vai ser esperança de A, né? Mais esperança de gama, não é isso? Esperança da soma, propriedade de valor esperado é a soma das esperanças. Mas A é uma constante. Então, a esperança de A é A, mais a esperança de gama. Gama é distribuição normal com média zero. Então, a esperança de gama é igual a quanto? É zero, né? Que é a média da normal aí, que está o gama. Então, a esperança de mi é A. Tá? E a variância de mi é quanto? Variância de mi é a variância de A mais variância de gama. Só que A é constante. Então, variância de A de uma constante é quanto? Quanto é a variância de uma constante? É zero. Zero. Mais a variância de gama, que é B ao quadrado. Então, fica zero mais a variância de gama, que é B ao quadrado. Então, isso aqui é B ao quadrado. Ou seja, a gente, para esse modelo aqui de mi igual a A mais gama, onde gama é normal A com média zero e variância B ao quadrado, realmente mi tem distribuição normal com média A e variância B ao quadrado. Então, essa a priori aqui está bem especificada. Realmente é isso, tá? E x dado mi, fixado o valor da variável normal mi, né? Mi é normal, mas aí fixado o valor dela, né? Supondo constante um valor para mi, então x dado mi tem qual distribuição, pessoal?
Ó, x, se esse μ é fixado, né, é uma constante, então x tem distribuição normal, não é isso? Porque a μ é constante, mais uma normal, o epsilon é normal, então x é normal. Aí com que média? Aí a gente vai pegar o mesmo, raciocinar aqui, os cálculos. Então, esperança de x dado μ é igual ao quê? Se μ é constante, então a esperança de μ é μ, mais a esperança do epsilon. Mas epsilon é normal com média zero, então a esperança de epsilon é zero. Então a esperança de x dado μ é o próprio μ. É μ. E a variância de x dado μ? Variância de x dado μ. Ó, se μ é constante, né, é fixado, então a variância de x dado μ vai ser a variância de μ mais, que é onde μ é uma constante, a variância da constante é zero, mais a variância de epsilon, que é normal com essa variância sigma 2. Então, vai ser sigma 2. Então, a variância de x dado μ vai ser zero mais sigma 2, que é o próprio sigma 2. Então, a gente acabou de verificar que x dado μ realmente tem distribuição normal, com média μ, e variância sigma 2. Tá? Então, percebam que esse modelo aqui que a gente tem pode ser escrito dessa forma, né, através dessas equações. Tá? E para obter a distribuição de x, que é da preditiva, a gente vai supor que a média μ, que tem distribuição normal aqui na priori, ela tem covariância nula com relação ao erro epsilon, né? Porque aqui μ, de fato, é uma distribuição normal. Eu tenho x como sendo uma normal, μ, né, mais uma normal epsilon. Tá? Então, é soma de duas normais. Soma de normais com covariância nula, que a gente vai supor. Tá? Então, considerando covariância entre μ e epsilon igual a zero, temos, ó, x é igual a μ mais epsilon, né? Por definição, que é pelo modelo que a gente está trabalhando. Então, a variância de x vai ser como? Ó, μ tem distribuição normal, que a gente acabou de ver, escrever aqui, μ tem distribuição normal, né? μ tem distribuição normal e epsilon também é normal. Então, eu vou ter soma de duas normais. Então, a variância de x é a variância de μ mais epsilon. Isso é igual variância da soma é igual a quê, pessoal? Variância da soma de duas variáveis aleatórias é igual a quê? Variância de soma de duas variáveis é igual a quê? Alguém? Vocês estão aí? Estão assistindo? Como é, Gilberto, a variância da soma de duas variáveis. Ó. μ tem uma distribuição de probabilidade e epsilon também. Em particular, aqui elas são normais. Variância da soma de qualquer variável aleatória é igual a quê? Se elas forem independentes, é a soma das variâncias. E se não for? Aí é a soma, a variância da primeira, mais a variância da segunda, mais a covariância. Isso. Menos a covariância. É menos ou é mais?
Eu acho que é menos. Eu acho que é mais. Então, confundi. Covariância entre μ e epsilon. Deixa eu ver se eu encontro aqui no livro do Gustavo, para ter certeza sobre isso. Tem como pesquisar aí na internet rapidinho? Sim, vou procurar aqui, professor. Estou olhando aqui também. Tá? Variância da soma independentes é a soma das variâncias. E, na verdade, para duas variáveis aleatórias x e y quaisquer, temos variância da soma, a variância da primeira mais a variância da segunda, mais duas vezes a covariância entre elas. Faltou dois até. O da diferença é que é menos duas vezes. Então, é mais duas vezes a covariância entre elas. Só que nesse modelo que a gente construiu, a gente está supondo aqui que a covariância entre μ e epsilon é zero. Covariância nula não implica que as duas variáveis sejam independentes, exceto quando as variáveis são normais. Covariância nula entre variáveis normais implica independência entre as variáveis. Fora a distribuição normal, não necessariamente as variáveis são independentes, ok? Então, olha, por suposição, essa covariância é igual a zero. Então, a variância de x, né, da distribuição marginal de x é igual à variância de μ. Mas quem é a variância de μ? É b ao quadrado. Tá? Mais a variância de epsilon. Que é a variância de epsilon? É sigma 2. Certo? Então, variância de x é a soma das variâncias a priori com do modelo dos dados. Né? E o valor esperado de x é a esperança da soma. E a esperança da soma é a soma das esperanças. É a esperança de μ mais a esperança do erro, epsilon. E é igual a μ. Logo, a distribuição preditiva de x tem distribuição normal, porque soma de normais é normal, né? Com média μ e variância b ao quadrado mais sigma 2. Ok? Né? Então, a distribuição preditiva, tá? Se eu quiser prever um valor para o meu dado amostral, tá? Eu faço uma previsão, por exemplo, pelo valor esperado, que é μ, onde μ, na verdade, não é μ, não, esperança de μ é B, né? É B, não, é a média da priori. Que é a esperança de epsilon? Epsilon, não, esperança de μ. Esperança de μ é o A, que é a normal média A. Então, eu faço uma previsão. Esperança de zero é zero, epsilon é zero, esperança de μ é A. Então, tá. Então, eu faço uma previsão com a média da priori, então é baseada na experiência que você tem sobre o experimento. Você espera um valor A e você atribui o A. Aí você prevê com A. E a variabilidade da sua previsão depende da variabilidade que você coloca na sua priori, mais a variabilidade dos dados. Né? Ou seja, se você tem uma certeza maior sobre o que você prevê para sua média A, né? Então
a previsão de x, do futuro valor de x, vai ser pequeno, porque b ao quadrado vai ser pequeno, mais uma quantidade, uma variabilidade dos dados aqui, que depende dos dados, que supostamente é conhecido. Então, você tem maior precisão para a sua previsão do valor de x. Tá? Seria interessante a gente ver esse modelo, ao invés do n igual a 1, ver para x barra, né? Vamos ver se a gente faz rapidamente aqui. X barra, como sendo mi, mais um epsilon. Então, com epsilon, tendo distribuição normal, com média zero, variância, só que a variância seria sigma 2 sobre n, né? Sigma 2 sobre n. E a média mi seria média A mais um gama. Aí fica tudo parecido, né? Onde gama, distribuição normal, com média zero, o variância b ao quadrado. Tudo fica análogo, tá? E a covariância entre mi e epsilon igual a zero, tá? Então, esse é o modelo, né? Isso aqui corresponde a x barra dado mi como sendo distribuição normal, com que média, esperança de mi mais esperança de epsilon, que é igual a mi. Com que variância, esperança de mi, o mi é fixado, então variância de mi é zero, mais variância de epsilon, então sigma 2 sobre n. E realmente, x barra tem distribuição normal com média, mi, variância, sigma 2 sobre n. E o mi tem distribuição normal, porque A é uma constante, é um hiperparâmetro, mas gama que tem um erro com essa distribuição normal, com essa média zero e variância b ao quadrado. Então, mi também é normal, com que média? Esperança de A mais esperança de gama, que dá A. Com que variância? Variância de A constante é zero, variância de gama é b ao quadrado. Então, mi é normal com média A, variância b ao quadrado. E aí, x barra vai ter distribuição normal, porque soma de normais é normais, com que média? Esperança da soma de variáveis é a soma das esperanças, esperança de mi é mi. Esperança de epsilon é zero. Então, esperança de mi mais esperança de epsilon dá o próprio mi. E a variância vai ser a soma das variâncias mais duas vezes a covariância, mas a covariância a gente supõe nulo. Então, vai ser a variância de mi. Quem é a variância de mi? É b ao quadrado, né? Tá aqui. Mi tem essa variância b ao quadrado. Mi, variância de b ao quadrado. Mais variância de epsilon. A variância de epsilon é sigma 2 sobre n. Então, n é sigma 2 sobre n. Então, é uma distribuição preditiva de x barra. Se eu quiser prever, né, por exemplo, na bolsa de valores, em problemas geoestatísticos, né, aí, quanto maior o tamanho da amostra, sigma 2 sobre n vai ser um valor pequeno, então, b ao quadrado mais um valor pequeno. Então, variância pequena na predição de x barra, né? E aí, você tem mais confiança sobre o valor de mi. Né? Então, tem uma melhor previsão do valor médio de chuva, de poluição em determinado ponto da região, tá? E assim vai. Tá? Então, teríamos aqui toda a teoria para trabalhar com distribuição normal, certo? Para a média da normal, supondo a variância conhecida. Tá certo, pessoal? Alguma pergunta?
Então, aqui tem uns slides que eu vou deixar para vocês. Tá? O a média da posteriori, a gente viu que pode ser escrito como uma combinação linear convexa, tá? Um W vezes A mais 1 menos W vezes X barra. A gente analisou esse W, né, esses pesos, tá? Como W e 1 menos, mais 1 menos W é igual a 1, então isso a gente chama de combinação linear convexa, tá? Ou seja, a média da posteriori A, ela vai ser um valor entre A e X barra, tá? Na verdade, entre o mínimo entre A e X barra e entre o máximo entre A e X barra. É um valor numérico entre A e X barra, tá? Ou seja, a gente diz que é um compromisso entre a média a priori e a média posterior, a média dos dados, tá? A média amostral, tá? Então, é um compromisso entre as duas médias. A média posterior vai ser um compromisso entre as duas. Então, vamos ver aqui que horas tem. 5h13. Eu estou achando que tem um exercício aqui que é bem interessante. Acho que eu vou deixar para vocês trabalharem. Tá certo? E aí a gente, na próxima aula, discute esse exercício. Seria um exercício até no estilo do que eu gostaria que você... de prova, né? Pode ser. Vamos colocar esse trabalho como valendo nota para a próxima aula. Hoje é quarta, né? Vocês resolveram... Não, Gilberto, mas é viu? desse estilo que eu quero o trabalho de vocês. Não, Gilberto, valendo nada não, porque só pela cara dele eu já sei que eu vou me enganchar. Consegue sim, em cima do que a gente trabalhou agora, a teoria que precisa para esse exercício foi o que a gente acabou de discutir, né? Mas aqui tem muita coisa envolvida para usar o R. Vocês podem usar o R à vontade para fazer cálculos. Na verdade, eu peço para criar função, tá? Inclusive, para criar função, eu fiquei foi Mirella que... Não, Beatriz, né? Que pediu como é que cria uma função. Sim, essas funções que a gente vai trabalhar que a gente trabalha geralmente na disciplina. Tá. Vamos pensar aqui um conjunto de dados de binomial, certo? Vou pensar aqui x, vou pensar que a gente não teve um exercício de binomial, não foi? Sim. Vou tentar lembrar aqui qual foi a aula da binomial aqui. Vamos ver aqui rapidinho. Binomial beta. Teve um exemplo, a gente retirou 2 amostras de tamanho 100, com reposição, né? Nessa amostra, apenas 3 destes itens são defeituosos. Em seguida, uma amostra de tamanho 100 e agora 5 defeituosos. Encontre a priori, não, assuma a priori, beta 200 para teta, encontre a distribuição a posteriori. A gente viu que, sendo a priori beta, para um modelo estatístico binomial, a posteriori tem que distribuição, pessoal? Qual a distribuição? De teta, Gilberto, aí? Se os dados têm distribuição binomial e a priori tem beta para o parâmetro de sucesso, qual é a posteriori e qual é a distribuição? Vai ser beta. Vai ser beta, com os parâmetros atualizados, não é isso? Então, vamos trabalhar nesse exemplo aqui para montar uma funçãozinha aqui. Então, vou supor aqui um vetor de resultados, né? Na primeira binomial, resultou em 3 itens defeituosos. Na segunda, 5 itens defeituosos. Então, vou colocar x igual a 3 itens defeituosos e o segundo binomial, 5 defeituosos. Vou colocar um n aqui para representar o tamanho das binomiais, né? O size, que chama no R, chama size.
o número de Bernoullis era 100, né, 100 itens para serem investigados, né, se era defeituoso ou não, e na segunda retirada foram 100 itens para ver se era defeituoso ou não, tá? Então, vamos supor que eu vá querer fazer inferência depois, pela inferência clássica mesmo, tá? Pela inferência clássica, eu vou precisar da função de verossimilhança, correto? Então, eu coloco um nome, func_veros, tá? Aí ele recebe, o nome da função recebe a function, o function. Function que é para dizer que vai criar uma função. Abre parênteses, fecha parênteses. Aí eu vou colocar os parâmetros dessa função, tá? Então, os parâmetros dessa função, que eu vou querer o quê? Vou querer o número de sucessos, o x, tá? Como parâmetro. Vou querer o n, que é o número de repetições da Bernoulli, o número de itens a serem amostrados em cada vez, tá? O x e o n. Aí eu vou fazer inferência clássica. Então, depois a gente vai trabalhar com a maximização dessa função, que é uma coisa que a gente tem que investigar como é que faz. E aí eu abro parênteses, aliás, parênteses eu já abri, né? Abri e fechei, para dizer onde são os parâmetros. Aí abre chaves e fecha chaves para dizer o que essa função vai fazer, tá? Então, dentro das chaves é o que a função vai fazer. Então, ela vai calcular a verossimilhança. Então, a verossimilhança vai ser igual o quê? O θ é bom a gente fazer um cálculozinho aqui manual para a gente saber exatamente o que vamos trabalhar. Espera aí. Porque, ó, na binomial eu tenho que P de x é igual a combinação de nx a x, né? Vezes θ elevado a x, correto? Vezes 1 menos θ elevado a n menos x. Tá? Então, a verossimilhança, o Lθ, é igual... Isso aqui é uma constante normalizadora, a combinação de nx a x. Então, para o efeito de maximização, não me interessa. Não depende de θ. Então, a verossimilhança é proporcional a θ elevado a x, que multiplica 1 menos θ. A n menos x, elevado a n menos x. Então, perceba o seguinte, para maximizar a função de verossimilhança em relação a θ, maximizar a verossimilhança é equivalente a maximizar a log verossimilhança. Então, o L de θ é equivalente, né? Então, L de θ é proporcional a x ln de θ mais n menos x ln de 1 menos θ. Aqui foi para uma única observação. Então, a gente poderia maximizar essa função, o logaritmo. No caso de n observações, o L de θ vai ser o produtório. Então, vai ser proporcional a θ elevado a t, onde t é o somatório do xi, que multiplica 1 menos θ
produtório de, vamos chamar de M aqui, aí vai ficar N vezes, a gente já fez essa conta antes, viu, pessoal? N vezes M, onde M é o tamanho de Bernoullis, né? Número de Bernoullis, menos T, onde T é o somatório. T é o somatório do XI. I variando de 1 até N. Tá? Então, maximizar essa verossimilhança é a mesma coisa que maximizar a log-verossimilhança. Então, isso aqui vai ser proporcional a T ln de θ mais N multiplica M menos T ln de 1 menos θ. Então, é essa função agora que a gente vai construir lá no R. Essa função aqui. T ln de θ mais Nm menos... Só que aqui está no mesmo tamanho, né? O M aqui está no mesmo tamanho. Menos T, o número de Bernoulli está na mesma quantidade. Ln de 1 menos θ. Vamos lá, então. Vamos transferir isso lá para o R. Então, quem vai ser o T é o somatório das Bernoullis. Então, T vai ser igual a sum de X, seu T. Tá? N.M. Quem vai ser o N.M? Vai ser o comprimento, que é o número de binomiais. Então, é o comprimento, length de quem? De número de repetições da binomiais, de amostras binomiais. Então, é o length de X vezes quem? Cadê? Vezes o número de repetições da binomia, vezes o N que é o número de repetições de Bernoullis de cada experimento, dentro de cada experimento. Então, vai ser o N1 aqui. Eu vou colocar N1 porque ele vai estar recebendo... Não, vamos colocar aqui. O N é igual para todas as binomiais, então N é igual a 100. Aqui. N igual a 100. Então, vezes N. Então, aí, como é que está aqui? N, número de repetições de binomiais, vezes o tamanho da binomial, M. Então, N, length de X, quantos binomiais, vezes o N, o número de Bernoullis. Ok. E aí, ln de θ. Aí, deixa me ver. Porque θ vai ser uma incógnita. Aí, deixa me ver. Θ vai entrar aqui, eu tô na dúvida. Eu acho que aqui vai ter um θ. L ponto verossimilhança é igual. Então, log verossimilhança vai ser igual ao T ln de θ, T que multiplica ln θ, mais N vezes M, é o N ponto M,
Aqui não é N, não, tem que ser M. Aqui também não vai ser N, porque mistura o tamanho de amostra com o size da binomial. Vai ser M. XM. N vezes M. Menos T. NM menos T, LN de 1 menos θ. Eu não sei se tem essa função LN. Ou se é a log. Você sabe dizer se tem? LN de 1, por exemplo. Não existe função LN. O log de 1 é 0, né? Eu estava procurando o LN. LN com a base logarítmica. Acho que não vai ter LN, não, viu, Gilberto? Acho que vai ter só log. Deixa eu ver aqui. Na base 2 é o neperiano, né? Log na base 2. O log, Eu acho que é. o log, só log é a base 10, a base comum 10. Então é log 2. Então, aí, com isso, eu escrevi a minha função de verossimilhança e eu posso pedir para a função retornar. Retornar quem? O L ponto veros. Aí eu criei a minha função. Aí vamos ver se dá certo. X, M e a função. Mas aí eu teria que pegar essa função e utilizar como? Deixa eu ver aqui. Então, func, vou colocar aqui A igual a func veros. Aí eu coloco os parâmetros. Quem são os parâmetros? O x, que são os resultados do meu experimento, foram 2 retiradas de binomiais, aí 3 defeituosos na primeira retirada e 5 na segunda, x. O m, que é o tamanho de cada uma das amostras, tá? E o θ, é porque eu queria utilizar essa função para maximizar. Vocês me entendem? Aí eu teria que usar uma função para ele maximizar em relação a θ. É claro que eu sei que o estimador de máxima verossimilhança é a soma de sucessos, no caso 8, dividido por 200, não é isso? Concordo? Tá? Aí tem que fazer uma pesquisa, como é que a gente faz para poder. Tá? Mas eu vou dar uma função aqui para você, Beatriz. Aí o exercício aqui para nós todos. Exercício.
usar uma função do R e otimize a função func.veloz em relação a θ. É θ, probabilidade de sucesso. Um exercício, né? Vou colocar aqui rapidinho para calcular uma probabilidade da uma binomial. Então, prob binom. Prob binom recebe, tá, uma função, function, a função, eu vou precisar o valor de x, né, o k, o valor de sucesso que eu quero calcular, tá? O size, que é o m, a binomial, tá? E o θ. θ é a probabilidade de sucesso. Abre chave, fecha chave, aí vai ser o quê? O P vai ser igual a uma combinação, que é choose. Choose é a combinação de quem? M, que é o size da binomial, x a x, combinação de mx a x, tá? Que multiplica θ elevado a x, que é o número de sucesso, que multiplica 1 menos θ menos θ, que é elevado à quantidade m, que é o size, menos x sucesso. Então, m menos x é o número de fracasso. E aí eu faço o return P. Return P. Então, suponha que x seja igual a 2 sucessos. Então, como está lá em cima? 3. E o M, 100. Binomial 100 e 3 sucessos. Suponha que o θ, a probabilidade de sucesso, seja de 10%. 0,10. Então, x é 3, m é 100, θ é 10, cria a função. E aí eu quero calcular a probabilidade, é o prob, ponto binom, de quem? É x sucesso, m igual a 100, tá? E a probabilidade de sucesso do θ é igual a 0,10. Então, eu passei os argumentos e aí ele calcula. Deu 0,00589, tá? Então, 0,589. Eu poderia calcular usando a função do R, que é o d binom. D-binom é o d binom, deixa eu ver. O B binom, o P binom é acumulando, o D binom é pontual. Então, D binom. Aí o X, quanto é o X? 3. O size, que é o tamanho da binomial, é 100. E o P, a binomial, 0,10. Aí calculo direto a função do R. Olha só, deu 0,005891602.
exatamente igual à função que eu criei. Percebeu aí, Beatriz? O formato de criar a função é essa daqui, tá? Só que aqui a função todos os argumentos são conhecidos, x, m, θ. Aí eu consegui calcular a probabilidade da binomial, através de uma função que eu criei, né? Aí eu posso criar uma função para usar a função curve dentro, né? Certo? Tem que criar a função curve. Aí tem uma maneira de escrever para poder trabalhar com a função curve, né? E tem uma maneira de escrever uma função para poder maximizar, para obter uma moda de uma distribuição, por exemplo, tá? Então, vai ficar como exercício isso aqui também para a gente, ok? Então, pronto, pessoal. Eu vou deixar esses códigos do R disponível aí depois da aula, tá? E vamos avançando, né? Devagarzinho a gente vai avançando. E vai ficar como exercício para vocês esse slide aqui, tá? O exemplo do box sitial, para vocês trabalharem até a próxima aula. Tragam dúvidas, pessoal. É bom a gente ir praticando, trabalhando para ter dúvidas e ir avançando, tá certo? Até a gente ficar bem prático, né, em resolver problemas, tanto manualmente como usando o R para resolver coisas mais práticas. Ok? Então é isso. Alguma pergunta a mais? Gilberto, esse assunto aí tem lá naquela apostila? Tem coisa que esse box de aula aqui tem na apostila. E esses resultados tem na apostila, mas só que é para tamanho 1, amostra tamanho 1, N igual a 1. Entendeu? Mas pode estudar lá que tem também esse material. Tá certo? Certo. Tá. Aí eu vou pesquisar algum livro que possa ajudar em mais conhecimentos também. Ver qual dos melhores livros para trabalhar aí com vocês. Eu vou dar uma pesquisada. Além dessa apostila do Ricardo Ellis. Ok? Beleza, Gilberto. Tá? Porque realmente não tem assim um material só que seja bom em tudo. Tem que pegar, eu estou pincelando um pouquinho de cada lugar. Tá bom? Beleza. Então tá, eu vou cancelar aqui a gravação. Até a próxima.